Evangelho de São João, capítulo 6. E nós podemos começar ali, no versículo 48. Um versículo pequenininho, mas onde está uma maravilhosa verdade. Leia comigo o versículo 48, todos. Eu sou o pão da vida. Repete. É Jesus. É Jesus aqui na Eucaristia, se voltando para você agora e lhe dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. É Ele, Jesus aqui presente, Ele em pessoa. Sim, porque embora Ele esteja aqui na forma de pão, na aparência de pão, mas na verdade é Ele, é a pessoa dEle. O mesmo Jesus ressuscitado, o mesmo Jesus que está nos céus, o mesmo Jesus que está em corpo e alma, também uma pessoa humana no céu. Esse mesmo Jesus está aqui na Eucaristia, é a pessoa dele, e ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Para você, meu irmão, diz Jesus, para você, minha irmã, eu sou o pão da vida. O Pai quis que eu me fizesse pão da vida para ser vida em você. Eu sou o pão da vida. Diga então para Jesus: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Repete. E pode acompanhar em frente. Repete comigo o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram um maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Leia comigo. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? Veja bem, os judeus começaram a discutir. Como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? E é impressionante que Jesus não voltou atrás. Veja o versículo 53. Então Jesus lhes disse, leia comigo: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Meus irmãos, para ajudar-nos na fé, o Senhor fez muitos milagres no decorrer da história. Nós conhecemos muito bem aquele milagre que aconteceu em Lanciano. Não é dele que eu vou falar já agora, mas de um outro milagre que resultou na festa de Corpus Christi. Todos nós conhecemos a festa de Corpus Christi. E até podemos perguntar: mas por que a festa de Corpus Christi? E por que esse nome, a festa de Corpus Christi? Eu vou lhes contar. Bem semelhante ao caso de Lanciano, um sacerdote chegou a uma cidade de noite, e ele passava por grandes dúvidas a respeito da Eucaristia.
Mas ele tinha muita boa vontade, tinha boa vontade. Eram dúvidas, eram tentações que passavam na mente dele. E naquela noite, ele pediu ao Senhor que o libertasse daquele tormento das dúvidas. Ele queria acreditar, ele celebrava a Eucaristia, ele caprichava na celebração da Eucaristia, mas as dúvidas vinham. Então naquela noite ele pediu ardentemente ao Senhor que o libertasse e lhe desse fé. Na manhã seguinte, quando ele estava celebrando, quando ele disse as palavras da consagração e levantou a hóstia, naquele tempo o celebrante estava de costas para o povo, né, e de frente para o altar. Na hora que ele levantou os olhos, ele viu uma gota de sangue caiu da hóstia e foi na mão dele, e outra gota, e começou a escorrer no braço dele. Logo abaixou aquela hóstia, e aquele sangue começou a correr ali no corporal. O corporal é isso aqui que está sobre o altar. E aquele corporal foi ficando ensanguentado, porque mais sangue saía. Aquele sacerdote tentou colocar o corporal por cima daquela hóstia, mas ela não parava de sangrar, e sangue correu, desceu pelo altar, caiu até mesmo no mármore do chão. E ainda hoje se vê naquela igreja a marca do sangue no mármore do altar, a mancha de sangue no mármore no chão. Aquele sacerdote ficou desesperado diante da situação imprevista. Outros vieram ajudá-lo. Felizmente, o Papa estava numa cidade bem próxima, a cidade de Orvieto. E mandaram logo a notícia ao Papa, porque ficaram todos perplexos naquela cidade. O Papa mandou um bispo que viesse para verificar. Mas durante aquele tempo, enquanto o bispo veio e verificou, o Papa ficou muito tocado e não se aguentou. O Papa Urbano tomou a sua condução e foi na direção daquela cidade. E o bispo já vinha voltando, e se encontraram no caminho. E quando se encontraram, tanto o Papa desceu como o bispo também. E aquele bispo trouxe, ainda no corporal, aquela hóstia ensanguentada. Na hora que ele abriu e o Papa viu aquela hóstia em sangue, o Papa se ajoelhou ali no chão, e a exclamação dele foi essa: Corpus Christi, que você sabe quer dizer corpo de Cristo. Ele acreditou, ele se prostrou, ele adorou, porque ele estava diante do corpo de Cristo, mostrando a sua presença real, presença de corpo, presença de carne, presença de sangue ali. E levaram de volta aquela relíquia preciosa. Até hoje está lá, na igreja em Orvieto. E logo no ano seguinte, o Papa havia decretado e começaram a festa de Corpus Christi. E ele foi o primeiro a fazer o que nós fazemos hoje, a procissão do Santíssimo Sacramento. Saindo pelas ruas e andando por todos os lados, para que todos nós acreditemos naquilo que Jesus disse: eu darei a comer a minha carne, eu darei a beber o meu sangue,